pelo seu imenso amor. Obrigado, obrigado, por Jesus, meu Salvador. Com papai eu tenho andado no caminho do Senhor, pois o meu Jesus amado nos uniu em seu amor. Obrigado, obrigado, pelo seu imenso amor. Obrigado, obrigado, por Jesus, meu Salvador. Em nome do Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo, saudamos a você que acompanha esse momento de culto cristão, em que também lembramos o dia dedicado aos pais. É uma data especial para louvar e agradecer a Deus pelos pais que temos ou tivemos, bem como louvar e agradecer a Deus pelos filhos e filhas que temos ou tivemos. Que por meio deste culto, a palavra do Pai Celeste chegue ao seu coração para a sua salvação eterna e por meio do seu testemunho, a palavra salvadora do Pai Eterno chegue também ao coração do seu próximo. O pecador só pode dizer com o apóstolo Paulo: o que dá à morte o poder de ferir é o pecado, e o que dá ao pecado o poder de ferir é a lei. Mas agradeçamos a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Coríntios 15, 56 a 57. Confessemos os nossos pecados. Misericordioso Pai, chego em Tua presença triste por causa dos meus pecados, mas confiante no Teu perdão. Me perdoa por não ter testemunhado aos descrentes que o único caminho para o ser humano ter a vida eterna é crer em Jesus Cristo, Deus homem que morreu em nosso lugar para nos resgatar da morte eterna. Senhor, o meu tempo não é dedicado ao mais importante nesta vida, isto é, o estudo da Tua palavra, a oração e o louvor que alimenta e me faz crescer na fé. Sinto o peso da maldade que cometi ao não ajudar aqueles que precisam tanto da minha solidariedade e amor. Que o Espírito Santo abra os meus olhos e me coloque inteiramente à disposição para ajudar o meu próximo. Ofendi os meus irmãos e não fui tolerante o quanto deveria nas dificuldades deles. Muitas vezes fui ingrata diante de tantas bênçãos recebidas de Ti. Senti inveja e outros sentimentos ruins que te deixam triste. Perdoa-me, ó Pai. Diante deste caos do mundo, mergulhado no pecado, às vezes penso que esqueceste dos teus filhos, mas me lembra que és o Senhor do universo e me dá a coragem para seguir-te até o encontro final contigo. Cheio de esperança e confiante no teu perdão, tudo peço em nome de Jesus. Amém. Você reconhece sinceramente que é pecador diante de Deus? Está arrependido dos seus pecados? Crê que somente pela sua fé em Jesus Cristo terá o perdão de Deus? Sim? Então, como ministro da palavra, anuncio o perdão de todos os seus pecados, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Que a paz esteja com você. Na liturgia da Igreja, existe uma parte chamada Kyrie, que quer dizer Ó Senhor. É uma parte de uma oração grega da Igreja Antiga e se trata de um clamor, um pedido de auxílio. O Kyrie ficou marcado dentro da liturgia histórica como uma forma de confessarmos a nossa fraqueza e dependência de Deus e clamarmos: Senhor, tem piedade de nós. Por isso, neste Dia dos Pais, nós queremos clamar ao nosso Deus em favor de todos os pais que sofrem com a ausência de seus filhos.
pelos pais que têm um filho doente ou hospitalizado, pelos pais que estão preocupados por estarem desempregados ou por não conseguirem suprir as necessidades de suas famílias, pelos que carregam a culpa de terem abandonado seus filhos, pelos homens que desejam ser pais e fazem tratamentos para gerarem um filho, pelos filhos que sofrem com a dor do abandono ou são órfãos, pelos filhos que estão passando por momentos difíceis, seja por uma doença de seus pais, ou seja pela impossibilidade de ajudá-los. Em favor de todas essas pessoas e por toda a humanidade que sofre com as consequências do pecado, nós clamamos a Deus que tenha misericórdia de nós. Pelas dores deste mundo, ó Senhor, imploramos piedade. A um só tempo geme a criação, teus ouvidos se inclinem ao clamor dessa gente oprimida. Apressa-te com tua salvação, a tua paz bendita emanada com a justiça. Abrace o mundo inteiro, tem compaixão. O teu poder sustente o testemunho do teu povo. Teu reino venha a nós e eleição. Você conhece o seu pai? Essa é uma questão sensível para algumas pessoas, porque muitas vezes o homem que possibilitou a nossa existência ou é considerado como um herói pelo seu empenho em cuidar do filho, ou como uma figura misteriosa, distante, podendo até ser considerado um vilão. Se nós tivéssemos que responder quem é o nosso pai em diferentes fases da nossa vida, acredito que teríamos respostas diferentes da que temos hoje. Por exemplo, quando crianças, alguns responderiam que o pai é o mais inteligente e o mais legal de todos. Já na adolescência, alguns responderiam que ele não sabe nada sobre a vida e que é o mais chato de todos. Brincadeiras à parte, o fato é que nós só passamos a conhecer melhor os nossos pais e cuidadores quando amadurecemos e assumimos maiores responsabilidades na vida, especialmente quando decidimos sair do convívio familiar e formar uma nova família. Conforme o tempo vai passando, as responsabilidades vão aumentando, nós percebemos o quão difícil é tomar certas decisões e que muitas delas não são as melhores. Diante disso, nós percebemos que os nossos pais talvez não saibam de todas as coisas, mas pela sua experiência de vida, eles podem nos ajudar a tomar as melhores decisões. Afinal, se pararmos para pensar, uma escolha errada, apenas uma, pode prejudicar a vida de muitas pessoas. Pensando nisso, gostaria de comentar com vocês sobre a relação de dois homens com o seu pai. Ao serem perguntados se eles conheciam o seu pai, os dois responderam que sim, conheciam. Porém, quando os dois foram submetidos a uma grande responsabilidade que lhes exigia uma tomada de decisão, fizeram escolhas que mudariam o destino da história para sempre. O primeiro, ao ouvir o conselho de um estranho, duvidou do que seu pai lhe tinha dito e o desobedeceu. Por causa da sua escolha, ele trouxe sérias e horríveis consequências para toda a humanidade. O nome desse homem
é Adão. E todos nós, que somos seus descendentes, sofremos com as consequências do seu pecado, uma vez que o seu pecado espalhou a morte pelo mundo todo e fez com que nascêssemos sem o conhecimento, o temor e a confiança em Deus. Ou seja, se alguém nos perguntasse se conhecemos a Deus e sabemos que Ele é o nosso Pai por nós mesmos, não saberíamos responder, porque o pecado nos afastou de Deus. E além de nos afastar de Deus e trazer a morte ao mundo, o pecado ainda nos condena e nos torna merecedores do inferno. Você conhece o seu pai? Tente imaginar a dor de um pai que ama o seu filho ao ouvir que o próprio filho não o conhece. Agora, tente imaginar a dor de Deus, o Criador, ao ver que as suas criaturas não o reconhecem mais como Pai. Diante dessa situação, Deus não ficou indiferente. O amor que Ele tem por cada criatura, cada filho seu afastado e perdido, e sua preocupação com o destino eterno de cada um deles, o levou a agir. Como um bom pai, Ele não deseja que seus filhos estejam eternamente longe de sua presença e sofram para sempre. Por isso Ele fez questão de deixar registrada a sua história de amor, para ter novamente os seus filhos perto de si. E essa história de amor envolve o segundo homem. Diferente do primeiro homem, chamado Adão, este segundo homem foi em tudo fiel ao seu pai, ao ser submetido a uma grande responsabilidade, cumprindo perfeitamente a vontade do Pai e trazendo assim justiça, paz, vida eterna e salvação para o mundo perdido e condenado. O nome dele é Jesus, o Filho de Deus, enviado pelo Pai ao mundo para reconciliar o mundo com o Pai. Jesus foi obediente até a morte, e morte de cruz, para que a nossa relação com o Pai pudesse ser restabelecida. O pecado de Adão, que nos mantinha afastados de Deus, foi a causa de Jesus ter vindo a este mundo. Porém, graças à sua perfeita obediência, que culminou com a sua morte e ressurreição dentre os mortos, Jesus nos possibilitou o reencontro com o Pai. Você conhece o seu Pai? A única forma de conhecer o nosso Pai, que está no céu, é por intermédio de seu Filho, Jesus. Ele disse que o Pai é conhecido somente por ele e por aqueles que recebem a sua revelação. Em outra ocasião, Jesus disse que o seu ensinamento e as suas obras não eram propriamente dele, mas do Pai, que fazia tudo por intermédio dele. O próprio Pai disse isso no Monte da Transfiguração: "Este é meu Filho amado em quem me agrado. Escutem o que ele diz." Por isso, não é à toa que Jesus afirma: "Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vocês me conheceram, conhecerão também o meu Pai." Graças a Jesus, o Filho de Deus, nós podemos conhecer novamente o nosso Pai, que está no céu. Pois quando ouvimos Jesus, estamos ouvindo o próprio Pai. Jesus ensinou muitas coisas a respeito do nosso Pai Celeste. Ele disse que o mundo não conhece o Pai, mas que o Pai é misericordioso e sabe do que precisamos antes mesmo de lhe pedirmos. O Pai perdoa as nossas dívidas e espera que façamos o mesmo com os nossos devedores. O Pai que alimenta as aves do céu é o mesmo que alimenta os seres humanos. Além disso, o Pai enviou Jesus Cristo ao mundo e colocou nele o seu selo de aprovação, pois a sua vontade é que todos venham a crer no Filho e não sejam condenados, mas tenham a vida eterna. O Pai ama os que amam o Filho
e creem que ele veio de Deus. Por isso, o Pai deu a Jesus toda a autoridade no céu e na terra, e colocou todas as coisas debaixo do seu poder. E assim como Jesus foi enviado ao mundo pelo Pai, Jesus envia os seus discípulos ao mundo para levar essa boa notícia, que reconcilia os filhos perdidos com o Pai Celeste, trazendo assim o livramento do eterno sofrimento no inferno e dando vida eterna ao lado do Pai para todos os que creem em Jesus Cristo. Você conhece o seu Pai que está no céu? A partir do que Jesus nos ensina e que está registrado na Bíblia, nós podemos dizer que sim, conhecemos o nosso Pai. Mas não somente o conhecemos, como também cremos que Ele é o nosso Pai, que nos criou e cuidou de nós até este momento. Que pela fé em Jesus e pela ação do Espírito Santo, na sua santa palavra e no santo batismo, o Pai nos adotou para podermos ser chamados filhos de Deus, fazermos parte da sua família e recebermos a sua herança. E que um dia viveremos com Ele em sua casa, pois o seu Filho Jesus está preparando uma morada para nós. Que nesse Dia dos Pais não lembremos apenas dos nossos pais terrenos, pelo que eles fizeram ou deixaram de fazer, mas lembremos especialmente no nosso Pai Celeste, que cuida de nós e faz de tudo para nos ter ao seu lado para sempre. E que por meio de nós e do nosso viver como filhos de Deus, muitos venham a conhecer Jesus e por meio dele conhecerem o Pai. Amém. Pai, por teu Filho Salvador, dá-nos a consolação do teu amor. Pai, santifica o nosso ser e conduze-nos conforme o teu querer. Vivamos com Ele em união, permanecendo firmes e fiéis de coração. Louvado seja nosso Pai de amor. Pai, o teu Filho nos uniu no Calvário, sua cruz nos redimiu. Pai, somos gratos pelo amor, pela graça do perdão consolador. Vivamos com Ele em união, permanecendo firmes e fiéis de coração. Louvado seja nosso Pai de amor. Louvado seja nosso Pai de amor. Eterno Deus e Pai, com alegria e gratidão em nossos corações, nos achegamos à Tua presença para louvá-lo e agradecer pelas incontáveis bênçãos recebidas ao longo de mais uma semana e também, humildemente, apresentar as nossas súplicas. Por todas as bênçãos recebidas, devemos render-lhe graças, mas o principal motivo para agradecermos a Ti, ó Pai, é a dádiva do Teu Filho Jesus Cristo. Obrigado por ter enviado Teu Filho unigênito para realizar todo o necessário para a nossa reconciliação contigo e para nos libertar do jugo do pecado e do diabo, e assim nos garantir a salvação e a vida eterna contigo no céu. Obrigado por ter nos revelado o segredo do Evangelho e por manter a Tua palavra viva em nosso meio, a fim de que conhecêssemos o Teu Filho Jesus e o Teu maravilhoso plano de salvação. Obrigado pela vida, dom que se renova a cada novo dia, pelo trabalho, vestes e pelo pão de cada dia. Obrigado pela nossa saúde e pelos avanços da medicina. Agradecemos também
pela boa recuperação das pessoas que se encontravam enfermas e tiveram a saúde restabelecida. Obrigado pelo trabalho e dedicação dos médicos, enfermeiros e acompanhantes e pelos medicamentos à nossa disposição. Obrigado por ouvir as nossas orações e especialmente pelas inúmeras bênçãos espirituais recebidas, como a fé, o amor, a esperança, a paz, o perdão e o presente da vida eterna contigo, mediante a fé em Cristo Jesus. Ao expressarmos nossa gratidão pelo privilégio de termos um lar e uma maravilhosa família, neste domingo em que homenageamos os pais, é por eles que queremos interceder de forma especial. Gracioso Deus, abençoa os pais que lutam para encontrar um equilíbrio entre as exigências do trabalho e a família. Aqueles pais que, apesar do divórcio, permanecem presentes na vida de seus filhos. Os pais adotivos, cujo amor e suporte resultam em acolhimento. Os padrastos, que livremente optaram pela paternidade e dão amor e respeito a seus enteados. Os pais enlutados com a perda de um filho ou de uma filha e os mantêm vivos em seu coração. E também aqueles homens que estão em vias de se tornar pais, que eles recebam seu filho ou sua filha de coração aberto e feliz. Dá coragem e força a todos eles, para que possam fielmente educar seus filhos, ensinando-os a conhecer a voz do bom pastor Jesus e a confiar somente nele para todas as coisas. Dá-nos sabedoria para sermos bons administradores de tudo que de ti recebemos. Dá-nos também um coração agradecido, que saibamos ofertar a primeira parte de nossos rendimentos para a divulgação da tua mensagem e usar o nosso tempo, bens e dons em benefício da salvação de muitos outros. Abençoa a Diretoria Nacional da IELB, os professores e estudantes do Seminário Concórdia, os pastores e todas as congregações com suas diretorias e departamentos, para que tudo o que for feito seja para a tua honra e glória e para o crescimento da tua igreja. Ampara e fortaleça-os para que não se deixem abater ante as dificuldades e que permaneçam inabaláveis na sua vontade e decisão de serem luzeiros de Cristo neste mundo. Estende a tua mão sobre as pessoas enfermas, enlutadas, deprimidas e desempregadas. Ampara-os em suas necessidades e concede a eles conforto, esperança e resignação para suportarem esses momentos de dificuldade e sofrimento. Capacita-nos por meio do teu Santo Espírito para que procuremos os perdidos e os levemos ao conhecimento da salvação em Cristo, assim como tu fizeste conosco. Por fim, te pedimos, ó Pai, fica conosco em mais essa semana que se inicia, nos protegendo e guardando de todo o mal contra o corpo e a alma, e preserva e fortalece a nossa fé no Cristo Jesus. Assim, querido Deus, entregamos tudo nas tuas mãos, na certeza que tu ouves a nossa oração e que irá respondê-la conforme a tua santa vontade. Em nome de Jesus, nosso único e suficiente Salvador. Amém. Que o amor, a graça, a paz e a proteção do Pai, de Jesus Cristo e do Espírito Santo esteja com todos vocês.